Hello, agora deu certo, será? Boa noite, gente. Eu tava tendo uns probleminhas de conexão, acredito. Pra entrar, boa noite. Que legal estar aqui de novo com esse assunto maravilhoso. Vamos esperar as pessoas entrarem, como sempre. Enquanto isso, eu vou enviando o convite para as pessoas. E daí, eu peço que quem puder fazer isso também, para nos ajudar aqui na divulgação. Gente, o WhatsApp agora não dá, gente. Agora não. Esperem um pouco. Agora eu não posso atender o WhatsApp. Vamos avisando as pessoas. Por favor, porque como eu sempre digo, conteúdo bom tem que ser conteúdo compartilhado, deve ser. E o papo daqui é sempre muito gostoso. Eu aconselho que vocês fiquem até o final. E quem não puder ficar, já aviso de antemão que todos os vídeos ficam gravados no IGTV, aqui do nosso perfil. Ai, meu celular tá caindo. E também são upados lá no canal da Caixa da Bruxa no YouTube. Às vezes eu tenho alguns probleminhas para carregá-los, mas sempre fica. Igual esse de rituais, esse último que a gente fez de rituais, não ficou porque eu não sei o que aconteceu quando eu baixei o vídeo, ou sei lá, não sei. Ficou ruim, daí eu tive que editar e colocar de novo. Ainda não coloquei, mas vou colocar, ok? E é isso, pessoal. Boa noite! Boa noite, Amanda Coelho. Boa noite, Jo Adriana Dias. Boa noite, Renata. Que gostoso. Boa noite, M. Gaúcho. Boa noite, Edna Lúcia. Boa noite, Tainara. Maravilhoso. Saudades, saudades, muitas saudades. Estamos aguardando a Tati. Gente, para quem eu não falei boa noite por nome, boa noite. É que foi subindo aqui, eu não consegui ver o nome de todo mundo, tá? Vamos esperar a Tati. Aê! Ai, por favor. Evoé? Evoé, por favor. Foi? Uh, Ufa! problemas na Deu! estreia do palco. Graças aos deuses. Foi, pessoal. Ah, Ufa. desculpa, gente, não sei o que está acontecendo. Eu estava em atendimento até agora há pouco e estava tudo funcionando. Mas enfim, estamos aqui. Ai, gente, essa tecnologia é muito instável, né? Complicado. Bem, então, vamos começar logo o assunto, né? Hoje a gente vai falar sobre bruxaria e arte, né? Eu fiz um story rapidinho, bem em cima da hora, para falar um pouquinho sobre isso, porque eu sou muito atrasada mesmo com as minhas coisas, preciso melhorar isso. Mas eu falei no story que a gente vai falar hoje um pouquinho da bruxaria como arte, né? No que ela se liga à arte, né? E por que a gente chama a bruxaria de arte? Muitas vezes a gente fala, eu sou cultuadora da arte antiga, né? Por quê? Por que que a gente associa a arte à bruxaria, né? E por que, como que a gente encaixa o teatro, a dança, a música, o canto nas nossas práticas. E por que isso? Qual a finalidade disso? Porque, afinal, a bruxaria ela é uma crença totalmente lúdica e teatral e artística. Então, todo bruxo e bruxa, por consequência, acaba sendo um pouco artista, poeta, né? Ator, atriz, cantora, cantor, percussionista, né? De percussão, a gente bate uns tambores. Então, assim, no que isso se liga e por que tudo isso, né? Então, assim, a Tati, já de antemão eu vou falar que ela é atriz, né? Formada em artes cênicas e ela é arte terapeuta também. Então, ela leva a arte não só para o caminho espiritual, mas também para o profissional. E ninguém melhor que ela para falar sobre isso para nós. O que é a arte na bruxaria, Tati?
Ai, ai, que responsa. O que que é a arte na bruxaria? A bruxaria como arte é um resgate do nosso eu jovem. Eu, desde muito pequena, entendi que ir à missa, eu sempre fui cristã, né, gente? Eu tenho uma criação cristã, católica e paroquial, dentro de uma comunidade, e eu atuava nessa comunidade no grupo de jovens, enfim, várias coisas, em vários momentos diferentes, fui catequista e tal. E eu entendia que a arte, ela precisava estar presente dentro da missa, por um exemplo, porque é tão lúdico, sabe? Uhum. A parte que o padre lê o sermão, né? Lê lá, eu não lembro outro nome agora, gente. Eu acho que podia ser de interação com as pessoas, sabe? Sim. Uhum. Quando eu comecei a fazer teatro, isso já foi em outra vida, isso já foi em outra vida, né, gente? É, isso me levou a ver a vida de forma mais leve, sabe? A vida era muito pesada, porque é pesado aprender, é pesado se desenvolver, é pesado ser adolescente. E o teatro, ele sempre me levou para um refúgio, que é o meu mundo, Sim. né? Então eu brincava de missa, eu desenhava na folha de sulfite nuvens e pisava em cima das nuvens e dizia que eu estava num outro plano, né? E eu Sim. estava, porque eu Isso que eu ia falar, sentia, eu né? vivia, Estava. eu É. estava, eu estava realmente, né? E isso foi me dando uma concepção de mundo muito bacana, sabe? Muito ampla. Porque, assim, o diferente, ele é legal, porque eu sempre fui Sim. diferente. Sim. Então, na arte, isso traz uma coisa de naturalidade. Tá tudo bem a gente ser esquisito e diferente. Tá tudo bem um dia eu sair para ir no mercado. Tati, parou de novo? Será que parou de novo, pessoal? Parou para vocês? Travou também, né? Então, para mim também travou aqui. Novamente. Tá voltando aos poucos. Parou de novo. Ai, gente, uma pena essas coisas acontecerem, né? Eu já ouvi falar que no Facebook é melhor, sabe? Fazer live que não trava tanto, mas eu não sei não. Se alguém souber para me falar se já teve a experiência de fazer live no Facebook para ver se é diferente, porque já teve uma outra live nossa que o Instagram simplesmente não salvou e a gente perdeu essa live. Tati, Voltamos. voltamos, acredito eu. Eu pus no meu 4G, vamos ver se roda. E eu desconectei e liguei de novo a internet. Vamos ver se flui. Tá bom. Bom, aqui tá bom. Agora tá É, bom. Ah lá, eu tava falando, Tati, que eu ouvi falar que no Facebook a live é melhor. Mas olha, a gente pode fazer um teste a semana que vem, ou agora, de repente. é depois dessa, né? Vamos ver. Isso. Porque aqui a Amanda falou, o Eros falou. A Amanda não, a Amanda perguntou no YouTube. No YouTube eu não sei, tinha que ser Hangout, né? No YouTube. É meio chatinho de fazer. Mas no Facebook eu nunca fiz, né? O Mike tá falando que é bom. Que ele já fez duas e ficou ótima. A gente vai tentar, É, porque vamos ver, complicado, sem né? condições. Bom, Mas então, então, eu sempre vivi a arte de forma lúdica, sabe, Pan? Então, sim. assim, todo o meu refúgio de mágoa, de tristeza, eu ia pro teatro, eu ia pra dança.
E aí, Uhum, quando eu fui ficando mais adulta, quando eu fiz arte e educação, uhum. cara, fez todo sentido com a bruxaria, porque eu já não me reconhecia enquanto cristã dentro daquele quadradinho do que era uma pessoa da comunidade. Eu não era assim, eu era diferente. Eu já era expansiva, eu já abraçava, eu já não tinha um monte de preconceito, porque eu já vinha de uma infância dentro do teatro. É, Né? O sim. meu primeiro curso de teatro, quando eu era criança, acho que eu devia ter uns 6 anos de idade. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu tava lá com um monte de gente diferente, tudo igual a mim, então, para mim, a diferença é irrelevante. É tudo Sim. gente, né? É. É tudo gente. E a E é gente isso que acaba se é isso. descobrindo muito igual, né? A gente acaba se Toda, identificando. E é legal cara, que isso se liga na bruxaria, né? Que a gente se identifica muito, na hora. A gente acaba se identificando na hora, né, cara? na hora. E é muito legal, porque daí a gente vai estudar um pouquinho da história do teatro, a gente chega em Dionísio, né? E aí, Sim. Dionísio, para mim, desde que eu conheci a história do teatro, era meu Deus. Eu ainda era cristã, eu ia à missa, mas o povo falava Jesus, Cristo, sei lá, e dentro de mim eu já falava Dionísio. Então Ai, já era o meu pai dentro de todo um contexto diferente, né? ai, que Lúdico. lindo, né? Então, Já vem a história já vem de lá. Ai, que lindo, Tati. exato. Sonhos, assim, com aquele teatro mambembe, sabe, gente? Dentro Sei. da carroça, todo mundo balançando, Que os máximo! figurinos. Então, assim, como não linkar a arte com a arte e a arte-terapia, né? Sim. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Para mim, assim, a arte, o teatro sempre foi algo muito importante também, porque eu sempre fui uma criança muito lúdica também. Eu sou filha única, eu não tive irmãos, então, assim, para mim isso foi muito prejudicial, entre aspas, porque às vezes eu queria uma companhia e não tinha, mas eu sempre estava acompanhada. Sempre É, estava acompanhada, sabe? Sempre estava. E eu tinha umas brincadeiras, assim, muito loucas. E a minha mãe falava assim, menina, a gente morava em apartamento, né? Daí ela falava, Aline, fala mais baixo que as pessoas vão pensar que é de verdade essa discussão, que as pessoas vão pensar que, sabe, ela ficava abismada com as coisas que eu criava, assim, sabe? E ela sempre me ensinou a fazer um desenho cego. Isso é totalmente. Eu fiz isso dentro da bruxaria como prática durante muitos anos. De você fazer o isso é uma desenho prática cego. terapêutica. É uma prática terapêutica. Depois eu fui descobrir, né, que você só fecha o olho e vai rabiscando, 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 e depois aquilo vira um novelo, alguma coisa muito embramada, e você Não, cria, a criatividade vem daquilo, né? E você vai trabalhando nas cores e exercitando dentro da o seu arte e eu lúdico, educação, com a entrando em criança, conexão com a sua criança interior, né? exatamente. Dentro da arte e educação do ensino fundamental, a gente deveria se trabalhar isso com as crianças. Para Sim, ela ver que a partir do caos, né, que é um monte de rabisco, tem um foco, tem cria-se algo ali. E isso é cria-se algo extremamente, do caos, exatamente, e olha é olha bonito. que artístico. Gente, é muito iniciático isso. É muito Muito e é iniciático. terapêutico e é arte, né? Então, né? E por que que a gente fala que a arte da bruxaria é arte? Porque dentro da bruxaria a gente faz muitas dessas artes, a gente pratica, né? A gente o mitodrama é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, porque voltando a falar, eu sempre fui lúdica. Então eu sempre quis fazer dança, sempre quis fazer teatro, sempre quis fazer tudo isso. Mas, assim, eu não tinha muito apoio, sabe? Assim, eu Hum, não tinha muito apoio da família. Então, assim, nunca investiram nisso. Nunca investiram nisso. Só que isso ficou aqui dentro, né? Isso ficou incubado aqui, assim. Então, cara, aquilo palpita. E daí, quando eu conheci Dionísio, cara, e eu vi que Dionísio, ele é essa própria expansão, sabe? Essa liberdade da expressão, essa liberdade de você ser e você estar e você expressar com o seu corpo, com as suas palavras, com os seus movimentos, né? Com o próprio prazer e êxtase que isso gera, né? Por que as práticas da bruxaria são práticas artísticas? Porque a arte, ela leva também, não só, né? Mas ela leva também ao êxtase. Como, por exemplo, a dança circular,
que é algo assim Qualquer dança, muito né? antigo, nossa, antiquíssimo, né? Que era Não, praticado se a pelas gente... nossas ancestrais, essas danças circulares, que hoje sobrevive na ciranda cirandinha, né? As dancinhas de roda das crianças, né? Mas que são antiquíssimas e que no movimento você ou no movimento de caracol ou no movimento de vem vai ou para frente para trás, né? Só de fazer isso falando disso já dá um negócio já, né? Já inebria, já inebria, já inebria. Já, né? O negócio tá no sangue já. E daí você altera a sua consciência conforme os passos, conforme o movimento do seu É. corpo e o ritmo da música, o som da voz. E isso tudo é muito científico também, né, Tati? Muito científico. Não, Não é algo assim, uhul, somente não, lúdico e... Não, mas não, é não. também tem um fundo científico nisso. Totalmente, né, Pam? Porque se a gente for estudar o nosso sistema límbico, é o nosso, ou o nosso sistema reptiliano, é o nosso sistema dos nossos instintos. Então Sim, a gente só mexe o corpo porque a gente tem o instinto de se mexer, né? exato. Então a dança, gente, a dança é tão sagrada porque era o único objeto que o primitivo tinha. Exato. Então ele só podia louvar o fogo, a lua, a água, o dia com o próprio corpo. Ele não sabia tocar violão. Ele não sabia tocar bateria, baixo, violino. Ele não sabia tocar flauta. Ele não sabia. Sim. Ele só sabia o corpo. Então, saber tirar sons do seu corpo, saber que movimento você faz para ter tal efeito na dança. Hoje a gente tem consciência, isso tudo muito mastigado. Mas Sim. se a gente for pensar na bruxaria como uma religião primitiva, os primeiros não tinham essa consciência. Eles faziam som com 2 toquinhos de árvore ou pedra, entende? A Então a palma, né? arte da palma, o pé no Bater o pé no chão, né? chão. O índio, o indígena tem muito as batidas, né, É, do pé no chão. Cada tipo de batida é para uma coisa, ou é para guerra, ou é para agradecimento, ou é para inspiração. é. É, e aí a gente também não pode deixar de falar da história, da contação de história, gente, dentro das tribos. Isso Nossa, é arte. total, total. E você entrou num ponto legal, Tati, quando você falou das batidas específicas, né? E daí, olha como esse assunto ele já puxa milhares de assuntos. Esse assunto é um assunto que, assim, nossa, vai ter muita coisa para falar ainda dessa live. Dá, Vai ser a primeira, vamos fazer ela dá em para fazer partes, né? Fazer ela em umas partes. 5 lives por baixo. É, exatamente, porque assim, os instrumentos musicais, eles realmente foram vindo depois, né? Por meio também da inteligência, da evolução da nossa E raça, da né? inspiração, né? E da Recebe, inspiração, inspira, cria, exatamente. né? É, e daí a gente entra no quê, pessoal? Que cada som, cada batida de pé, cada palma, ela tem uma vibração em onda, né? Por causa do som. Então ela É vibra. vibração. E essa vibração, ela reverbera. E é essa energia que faz as coisas acontecerem. Vocês entendem? Que a magia, ela é muito mais do que, eu vou recitar algumas palavras e isso vai fazer milagre na minha vida. E na realidade, não é o simples fato, também é. Também conta o simples fato de você estar recitando. Mas não é o fato de, a palavra tem poder. Sim, mas por que a palavra tem poder? Porque eu canto. Porque é uma voz em unissono, todo mundo cantando junto, todo mundo dançando junto, a mesma melodia, a conjuração nos feitiços, né? Eu repito, eu repito, eu repito, eu repito, e eu canto, e eu canto, e eu canto. E o meu movimento, ele se iguala com a minha voz e com o ritmo daquela música. Por quê? Porque cientificamente falando, tudo isso gera energia, tudo isso gera ondas. A nossa voz, ela gera ondas. E isso reverbera, isso vai. E daí a gente também pode entrar em, assim, muito sucintamente, só para esboçar, só para citar, em outros planos e dimensões que a gente entra quando a gente entoa, quando a gente canta, quando a gente fala e quando a gente se move. Existem meditações que são meditações ativas, né, Tati? Chakras, né? É impossível você não falar nisso e não pensar que você está trabalhando todos os chakras, querendo ou não.
houve um tempo em que eu parei de dançar, sabe, Pan? Eu parei de dançar, quebrei meu cóccix e aí eu parei de dançar. E quebrar o cóccix é muito significativo, não é mesmo? A raiz da minha coluna eu quebrei. Para onde estava indo a minha raiz, né? Onde É. será que eu estava indo? Quando eu quebrei o cóccix, eu parei de dançar, então eu me enrijeci. E foi num ritual do Semente, né? Do clã que a gente pertence, em que eu fui instruída a fazer dança, a voltar a dançar. Então, assim, eu voltei a procurar a dança do ventre. Tem uma professora que é maravilhosa, gente, super indico, Karina Rala, tá? Linda, amor da minha vida. Porque ela tem essa consciência dos chakras. Ela não vai só passar para mim a dança como beleza e como sensualidade, Nossa, não. muito Ela importante, tem a né? preocupação de trabalhar os meus chakras em cada movimento. Ela tem uma Sim. preocupação de fazer um movimento que o meu corpo aguenta ou ele vai naquele movimento, mesmo eu tendo alguma fragilidade ali. Então Uhum. ela não, sabe? Então a dança ela deixa de ser só para beleza, para sedução, porque a dança do ventre é toda sensual, para ser terapêutica. E arte É. terapia, não deixa de ser. Eu falo para ela é minha mestra corporal, ela é minha terapeuta corporal. Porque ela mexe nos meus chakras, ela me ensina a trabalhar É, com essa energia, né? total. Para Uhum. subir o movimento, para descer o movimento, para expandir o movimento, para contrair o movimento. E isso Uhum. é arte, gente. E isso eu vi, olha, é a minha experiência dentro de um ritual. Então, assim, como não linkar uma coisa na outra, Ah lá, a né? Amanda já gostou. Justamente, A Amanda já cara, Amanda, eu gostou, falo, já amor, passa o dança do direct. ventre é vida. Mas cuidado com os professores que você arruma, porque o professor tem que ter essa consciência, sabe? Mas enfim, É, deixa pra lá. é, Babado. então, E mas esse movimento ritualístico que você fala, do corpo, da consciência e da voz, a gente vê que o nosso corpo é todo artístico, gente. nós somos artísticos. Todos A nós, nossa entende? Não é natureza saber é dançar artística. e fazer um movimento adequado e lindo e perfeito. Não! É aprender a ter consciência corporal e do que o meu corpo é capaz de fazer. E Para mim, sentir, pro outro. e E sem, sentir. aí é o feitiço. Aí é o feitiço. É, daí Aí você você sente, né? sente, aí você pensa e aí você expressa. Aí é feitiço. Gente, olha só. Pode, Mike. Claro que Homens, pode, gente. me Nossa, já lembra de vi passar um tantos link. homens. Ah, e são Lindo! lindos, gente. Ai, meu É, Deus, nossa, cara. Eu é queria ter lindo, metade do talento. é Queria ter lindo metade. demais. Nossa, cara, muito É lindo, lindo. cara. Lindo. O Rafa. Procura no O Rafa. YouTube, amor. Depois me lembra que eu te passo uns links. É, lindo demais. Então, e É daí lindo. a gente não pode esquecer, né, pessoal, dessa arte que a bruxaria traz. Por quê? Porque a gente também se conecta a uma coisa que a Tati falou muito, muito sabiamente no começo da live, que é o que é a conexão com o nosso eu jovem. Quando a gente está em contato com algum tipo de arte, seja qualquer arte. Qualquer arte, né? Então, assim, a gente entra em conexão com o nosso eu jovem, porque nós também somos faces dos deuses nesse ponto, vocês entendem? Que os nossos deuses, eles são tríplices, né? Eles têm três faces, né? A jovem, a mãe e a anciã, no caso da deusa. E no Deus também se encaixa a mesma regra, né? Com algumas diferenciações. E conosco é a mesma coisa, né? A gente também tem uma criança interior, que é aquela criancinha que foi você pequenininho, né? O que aquela criança queria, o que aquela criança gostava, o que aquela criança Sonhava. sonhava. Exatamente. O que ela sentia, como ela via o mundo, como ela expressava isso. Isso é muito importante, né? E a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo isso, mas quando nós estamos num caminho de desenvolvimento humano, a gente tende a resgatar isso. E a bruxaria por si só, ela já é uma crença de resgate. E a terapia não ligada à religião, mas também ela vem trazer esse resgate do passado, mas não para você vivenciar, não, mas para curar, né? Para cura, para ser ferramenta de cura. E nesse ponto a arte também, a arte, né? Ela também pode entrar na cura, se tornando a arte terapia.
né? E é muito lindo isso. E existem práticas também para a gente se alinhar ao nosso eu racional, que é tipo o eu adulto, e ao nosso eu divino, que a gente poderia até fazer uma live falando disso, né, Tati? Dos três eus. Boa! Nossa, sobre os três, sobre a nossa trilogia, né? Porque nós somos três, então, nesse sentido. Somos, né, sobre sermos tríplices. E também, então, nesse Exato. passo, será que é, a gente se assemelha aos deuses nesse ponto, então? Se nós somos também tríplices e temos fases e faces, e Então, através da será que nós arte a somos deuses gente. também? Então, será? Porque através da Será? arte, né? A Bom, gente faz isso, e o mitodrama, ele é o quê? O que então, é isso o que eu ia falar mitodrama? agora. Dentro do teatro eu posso ser o quem eu quiser, né? Exatamente. O mitodrama Né? é exatamente isso, né? Para quem não conhece, dentro da bruxaria existe uma prática ritualística chamada mitodrama, que é onde a gente encena ritualisticamente um mito de alguma divindade. E é sempre muito maravilhoso, porque naquele ponto, então, a gente é a própria divindade. Não no sentido de, é uma encenação, é um teatro apenas. Mas não só isso. Tem um Não, sentido não. ritualístico, tem um sentido sagrado, e para nós existem essas conexões, é, sabe? Essas conexões que nem sempre são perceptíveis por outras pessoas. Até porque Sim. nós já encaramos a arte e o teatro dessa maneira sagrada e ritualística. E se a gente for ver historicamente, a Tati até pode falar muito melhor disso do que eu, historicamente existe, né? As práticas ritualísticas, até mesmo a Dionísio, até as bacantes, Sim, encenavam, né, aquele sim. êxtase da carne e o rasgar da carne, né? Chegar ao êxtase. Então, isso Aí, realmente é práticas antigas. então, mas para a gente falar disso, a gente vai precisar entender o conceito de mito, né? Mito é um conto, é uma história onde onde ele remonta algumas práticas que a gente não tem como provar que existiram, mas que Uhum. por fé a gente acredita que existiram. E É que se claro que igualam tem a nós. É como, exato, porque eram né? pessoas como nós, que sentiam Lições, todas as emoções como nós. É né? claro que existem muitos acadêmicos que trazem conceitos históricos, arqueológicos, geográficos de muitos mitos, tá? Isso Uhum. existe. Se Uhum. você, eu estou montando uma palestra, inclusive, sobre Hecate, que eu estou indo lá nos registros, enfim. Então Mãe, existe tudo a isso. mãe, Ai, que honra! que emoção! Gente, a Lua Serena, nossa mãezinha maravilhosa, gente, ela entrou. Beijo, te amo muito, 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 muito. Oh, saudade. E aí, a gente, continuando, foco, vamos dar orgulho para a mamãe, foco. A gente precisa entender o que é o mito e como ele trabalha na nossa cabeça, né? Porque o mito, ele vai remontar um momento daquela história que quando a gente vai vivenciar ou só ouvir, mas quando a gente vivencia é o mitodrama, a Uhum. gente traz toda aquela verdade dentro do nosso conceito. Então a gente acaba se vendo igual aquela divindade ou aquele ser da qual o mito se trata. E Uhum. quando há o reconhecimento, a gente fala, nossa, uou, peraí. Então o Opa! buraco é mais Opa! embaixo. Então o buraco é mais embaixo. Então eu sou muito mais do que eu penso que eu sou. Porque daí a É. gente vai ver essas faces que a gente estava falando, das três faces. Porque daí a gente Amiga, vai ver total. como isso ressoa no corpo, nas Uhum. emoções, Sim, e né? o mito é interessante a gente ver que o mito ele é sempre um tipo de postura, entre aspas, né? Ele é tido como um tipo de postura a se seguir. É claro que existe o filtro sempre, porque você não vai levar ao pé da letra todos os mitos. Mas os mitos, eles são lições para que a gente veja nas entrelinhas coisas, né, que são ensinamentos universais que vêm como arquétipos às vezes para nós, ou então Sim, eu como ia falar próprios, de Freud né, e Jung, né? experiências, né? exato, né, experiências humanas também, as nossas próprias experiências humanas. E daí a gente pergunta novamente: será então que nesse ponto nós conseguimos nos ser parecidos com os deuses de alguma maneira, né?
Porque se a partir do mito a gente se encontra e a gente se identifica e a gente se vê e a gente fala, nossa, passei por isso, ou não necessariamente de uma forma literal, como você diz, né? Não dá para ser literal um mito, mas Não. ele quer Mas são alcançar um semelhanças. mito. O mito ele alcança dentro de você o inconsciente, né? Não é uma coisa consciente, né? Então, o mito vai falar com aquele eu jovem. Exato. É Né? Com consciente, aquele que mas a ao gente mesmo tá tempo não falando. é. Ele quer, Não ele é. quer afetar você em outras. Ele quer te pegar gatilhos, ele quer acender gatilhos em você. Para que você entenda de uma outra maneira, né? Então aí já está a terapia. Aí já está Exato. você, né? Fazendo a arte de você entender este mito, né? E eu acredito que a bruxaria é a arte num todo, justamente por isso, porque a gente também engloba tudo isso, né? A bruxaria, ela é essa coisa que agrega, que engloba, e ela é muito comunidade também. Ela é muito comunidade. E isso é a arte, né? Isso é a arte, a comunidade, a união, se Se agregar, a diversidade, né? a gente fizer correlacionar aqui com o circo, né? O circo é uma comunidade mambembe. É sagrado para ele o que eles fazem. É. Eles cultuam aquilo, né? Não é só ser palhaço e passar uma maquiagem. É claro que no dia a dia pode acabar se tornando, mas existe toda uma filosofia por trás de ser mambembe, de levar a arte para várias pessoas. E a arte do circo, gente, é um resgate ao nosso eu jovem. Quando a gente tá em circo, o nosso eu jovem brilha. Assim, quero, porque é mágico. E é interessante que é uma tenda, né? Que é um círculo, né? Pois é. Que é um círculo. É um círculo, que é um né? círculo. É uma tenda com uma mega ponta, assim, lá em cima, né? Para direcionar muito bem, acho que é ali o que acontece ali. Porque o circo realmente né? é essa magia, né? É esse encantamento, né? E é legal que o palhaço, ele também foi associado a Dionísio. E é legal que Dionísio, ele é associado ao louco do tarô, que tem tudo a ver com a arte, né? E que tem tudo a ver com o Arcano 15, com o diabo, por um exemplo. Total, né? Porque olha, né? As coisas elas vão se ramificando, né? E a gente vai perdendo foco, porque são tantas coisas, né? Mas é bruxaria como arte, é tudo isso, gente. É tudo isso e mais coisa que a gente não consegue nem falar, porque é só sentir. Exato. Né? E assim, quando a gente não é bruxo, mas a gente é artista, de alguma forma a gente acessa essas energias, essas vibrações, como a Pam falou isso, sabe? Sim, a gente acessa. Quando a gente está no palco, tocando um violão, fazendo um show, ou quando a gente está, sei lá, fazendo seus trabalhos manuais, escrevendo um poema, ou escrevendo um livro, ou montando uma conjuração, você está acessando essas informações, essa vibração da mesma forma. Porque lembra que no começo da live a gente falou do êxtase da arte? É esse. Sim. Não é aquela loucura inconsciente de um alcoolismo que você perde a consciência e vai e faz besteira. Não é esse êxtase. Exatamente. Esse êxtase te devora e te acaba, né? É a sombra, né? Que a gente falou lá na live passada. Na live passada. Mas o êxtase dentro da bruxaria é o êxtase que traz vida e aí traz cura, porque ele vai resgatar esse seu jovem lá de trás, que foi ferido, machucado, sei lá o quê, várias coisas que a gente e vai resgatar isso ressignificando. O que é ressignificar? É dar um outro sentido, porque ele vai através da arte. Então você entende de um outro mecanismo, o mito, o circo, e você fala, poxa, dá para ser legal, dá para ser mais leve, apesar de ter sido ferido e machucado. Eu consigo enxergar de outra maneira, né? Olhar para um outro ponto do círculo. Exatamente, né? Isso é muito sagrado, é muito legal. E é legal que o louco do tarô, ele é justamente isso também, né, Tati? Ele é justamente esse caminho. Esse caminho que a gente percorre do voltar ao eu jovem sempre. Não esquecer. Né? A bruxaria ela é esse caminho de resgate. Quando a gente fala assim, a bruxaria é um caminho de resgate. A bruxaria é um caminho de ancestrais. Mas assim, as pessoas esquecem que os ancestrais eles também estão aqui dentro. Aqui.
E que você, o seu eu criança, também é um ancestral seu. Sim. Ele também está aqui dentro. E você também precisa alimentá-lo e saudá-lo e honrá-lo e lembrar dele, né? Então, assim, a arte e a bruxaria dá essa brecha para a arte acontecer, todo tipo de arte, né? É você também resgatar isso, né? E o louco do tarô, que eu gosto de fazer muito essa analogia com Dionísio e o caminho da loucura, o caminho do êxtase, etc. Porque é justamente você ir para aprender e caminhar entre as coisas. Caminhar entre as coisas. E a bruxaria, ela te dá essa liberdade. Você caminha entre as coisas. Você caminha na dança e É o você fluir conhece da o que Kundalini, pode... né? Hã? É o fluir da Kundalini, É o que fluir, é exatamente. a nossa espinha dorsal, mas é também o fluir na vida, O fluir, né? exatamente, né? Então você vai na dança e você consegue sentir esse êxtase que a dança traz, né? E você vai no teatro e você consegue sentir também isso. Você, então, personificando, porque você, como atriz, né, Tati? Você, eu sempre tive vontade de atuar, mas eu não tive essa oportunidade. Mas você, com certeza. O poder de você incorporar um personagem, né? O Cara, poder disso, que isso acontece. E o teatro, ele é totalmente mágico, né, gente? Que a gente cria várias formas de pensamento numa obra teatral. é. É uma coisa muito poderosa, né? Se a E o gente for pensar personagem te minuciosamente. ensina, Pam. O Oi? personagem, o personagem, a personagem ou o personagem, ele te ensina. Assim como você não tem como ensinar aquele personagem, porque teoricamente a história dele tá ali naquela pauta, naquele texto. Uhum. Mas o meu jeito de interpretar Capitu, por um exemplo, de Machado de Assis, não vai ser o mesmo seu jeito de interpretar Capitu. É lógico. Então, uma única personagem, a gente tem diversas faces, e isso a gente aprende. Aí a gente aprende com uma personagem, como a gente aprende com uma deidade, como a gente aprende com uma cliente de terapia, por exemplo. Como a gente aprende com a vida, porque somos assim. Como a gente aprende com a vida. Exatamente. Né? Porque Exatamente. somos Exatamente. assim. Somos essas Porque faces somos. também, É. né? E assim, Fala. esse aprender a fluir, aí a gente vai na lei hermética, né? Da compensação. Porque Sim. se eu tô muito dura aqui, eu vou relaxando para levantar aqui, e aí eu vou buscando. Não é parado. O É. equilíbrio não é um parado, né? Mas é Não. um movimento. É E o a gente, e a equilíbrio. arte, as artes, elas vêm ensinar isso. Sim. Eu vou lá atrás, eu ressignifico, eu curo, eu volto, eu construo, aí eu volto lá, eu ressignifico, aí eu curo, aí eu É. construo mais aqui. É um Uhum. fluir. É um Nada fluir. está separado, exatamente. Nada está separado. Exatamente, nada está separado. E exatamente por nada estar separado que a gente fala desse quadro, a gente fala nesse quadro de bruxaria e terapia holística de uma forma tão aberta, Sim, né? Para quebrar esse tabu de que são para quebrar essa desinformação. Não que é para tecer necessariamente voos, é né? para tecer Para voo, criar para você asas. tirar dessas amarras que te prendem, né? É, E criar asas e exatamente. você tecer a sua própria teia com base no que você vive, né? Você vê que a terapia e a bruxaria, assim como a arte e a bruxaria e também a terapia, são coisas que se ligam muito e que, de certa maneira, eles atingem o mesmo ponto em você. Eles Sim. tentam trazer a mesma coisa de dentro para fora. E a partir do momento que você traz de dentro, que você encontra dentro, você transmite isso para as pessoas. E a arte, ela é uma forma de você extravasar, de você transmitir do que há realmente dentro, né, de você. E no que diretamente isso se liga ao ritual, né? Como a gente falou em alguma das outras lives, a gente no ritual a gente tem o cone de poder, né? Para quem não sabe, é um clímax, é um momento do ritual específico onde nós erguemos aquela energia gerada no ritual. Que energia gerada? A energia das orações, a energia do canto, a energia da dança, a energia dos tambores, as energias dos pés batendo no chão e as palmas. A gente ergue E os toda essa sons, energia. Também dançando e cantando, tá?
Então a gente Sim. alimenta essa energia e a gente faz essa energia girar e girar cada vez mais rápido. Como que a gente faz isso acontecer? Girando. A gente dá a mão, Fazendo. a gente faz um círculo e a gente dança, né? A gente dança uma dança circular ou então para frente e para trás, que são movimentos ancestrais de lá, quando a Tati estava mencionando do Paleolítico, do Neolítico, Ah, dessa, verdade. né? É. Da Idade da Pedra, dessas primeiras contatos com a Terra. Porque se a gente for pensar, pessoal, esse movimento é totalmente visceral e selvagem. Esses E é o movimentos movimento da Terra, gente. da É o Terra. movimento cíclico, é o movimento do todo em que a gente está vivendo, E saca? a gente reproduz esse movimento A gente naquela faz no micro roda. o que acontece constantemente no macro, entende? Exatamente. E por isso que a gente chama de cone, porque é um fluxo. Aí eu vou até pegar uma pirâmide aqui, ó, para exemplificar. É um fluxo de energia que sobe. Então vai subindo e só alcança o êxtase, o clímax. Explode, saca? Né? Explode. E aí é que as coisas, as curas, as magias, os feitiços, as transformações acontecem. Olha que correlação legal que me veio agora na cabeça. Porque eu adoro fazer a correlação do cone de poder com o orgasmo, né? Porque, não, vamos pensar um pouco a situação. Ai, ai, ai. Não, mas não é. Não, Total. a gente... Né? É aquela energia, aquele movimento de corpos, de energia que vai subindo. Que gera o quê? Vida? E sempre gera vida, ou não, né? Mas assim. Mas qualquer vida, projeto, amor, afeto, troca. Alguma coisa gerou, vai gerar. Gerou vida. Exatamente, aquele movimento vai gerar alguma coisa, não necessariamente um bebê, mas alguma coisa vai gerar daquilo, nem que seja só energia, né? Energia criativa. Mas ainda assim, é aquele movimento dos corpos, aquele êxtase para então explodir, né? Para então explodir. E a bruxaria, o teatro, a dança, o canto, novamente, eles são também esse processo. E daí a gente entra também no por que a bruxaria é considerada arte? Porque o sexo também é considerado uma arte. A arte da vida. E a bruxaria é a arte dos sábios, como se diz, né? A arte de ser sábio. E o que é a sabedoria, então? Se a gente for pensar, né? A gente tem o intelecto, o conhecimento, que é muito importante, mas que a gente tem no nosso racional, né? É um dom do nosso eu racional, uma característica do nosso eu racional, né? Da nossa consciência. A sabedoria, eu acredito, tenho para mim, que ela é algo que você vivencia aquele conhecimento. Então, quando você vivencia o que você conhece, quando você vivencia com o seu útero, né? Com as suas entranhas, realmente. Com as suas entranhas, né? Com toda a sua força potencial ali. Daí você alcança a sabedoria. E essa sabedoria é algo que vem com o tempo, obviamente, né? Porque então você precisa lapidar aquele conhecimento. Você precisa, então, experienciar aquele conhecimento para que aquilo não seja só um conhecimento estagnado. Para que aquilo vire experiência de vida e, então, sabedoria. E essa é uma arte, pessoal. É a arte da vida, né? E a terapia te ajuda nisso, né? Também. A terapia vai trazer isso, porque você não precisa ser bruxo para ter esse processo. Você precisa entender o seu processo de forma terapêutica, né? E aí, essa palavra que você falou é uma palavra que eu amo, que é a palavra experienciar. É quando eu entendo uma coisa intelectualmente e falo, caramba, então é isso. Então eu começo a praticar. Só que até eu praticar, eu não vou praticar assim instantaneamente. Eu falo, caramba, putz, podia ter feito diferente, não fiz. Aí você faz de novo. Caramba, é igual estudar violão, que eu tô estudando violão, tá, gente? Por isso que eu tô dando essa relação. Eu também. Por quê? Porque a gente não vai sair de primeira tocando uma música com 1000 acordes. Eu não vou. Eu entendi o processo. Mas eu preciso treinar o dedo para saber fazer as notas. Preciso treinar outra mão para fazer a batida. Então isso eu vou... Nossa, ainda cantar. Ai, Deus. Isso é um processo até de resgate do eu jovem.
Porque Sim, precisa ter o meu eu criança falando assim, cara, tá super legal, você não tá sabendo, não tá entendendo, mas vai. Porque exato. senão o meu eu racional vai falar assim, Vai nossa, falar, ai, como você você não não tá sabe tocar essa entendendo. música? São só 3 acordes e você não sabe fazer a batida? É, Nossa, como assim? E aí você para. Não é mais assim, gente, é sério. Então, esse processo de experienciar é quando você se permite fazer experiências com você, daquela exato. vivência. E E é às muito vezes com uma importante. pessoa, com um instrumento, com uma costura, com um poema não deu certo, mas tenta de outra forma, tenta de novo, tenta mais um pouquinho, insiste. Porque Uhum. às vezes ainda não ficou, o corpo não entendeu o mecanismo, como dançar, como É, aprender a é, falar. não Gente, absorveu, eu né? fui gaga. Não Eu fazendo absorveu. teatro e tudo isso, eu fui gaga. Eu não conseguia falar. Eu Uhum. tive que reaprender a falar sem engasgar, respirando, entendendo por que que eu não estava conseguindo falar, qual era a minha ansiedade, etc e tal. E é legal, E né, isso Tati? foi o resgate na bruxaria, né? É, Porque foi todo então, um processo ritualístico. era isso que eu ia falar. É legal que a bruxaria, independente da arte, assim, e isso já é um tipo de arte, na minha opinião. Até também entra a terapia holística nesse aspecto. Nossa, que calor! Meu Deus! Tá, até abrir a janela de novo. Entra a terapia holística nesse aspecto da bruxaria, Da né? Que é o bruxaria, quê? exatamente. Né? Que é você fazer esta cura. E é você se soltar. E na bruxaria você precisa se soltar. Sim, Na bruxaria você precisa. Você estando num coven ou então praticando solitariamente, se você você não vai se ter que. soltar, se você não se Não entregar, fala, se você não ficar ali flui, só no eu racional, se você não deixar o seu eu flui, racional o tempo todo ligado, se você não resgatar nem um pouquinho o seu eu jovem, aquilo não vai funcionar. não vai. Não A vida adianta. não vai fluir. A vida não flui. Mas Terapeuticamente também. é Porque se eu ficar exatamente. só me criticando, só fazendo mimimi, você não vai conseguir, você vai ter bem, você é isso, você é torta, você é esquisita, você tem o cabelo assim, você tem a bunda assada, você não faz nada, gente. E dentro de um ritual, de um feitiço, por exemplo, dentro de um ritual, quando você é desafiado internamente por você mesmo, a traçar um círculo pela primeira vez, a invocar quadrantes pela primeira vez, a invocar deuses pela primeira vez, né? Ou isso sozinho. Dentro de um Dá coven, você medo. tem que dar palestra para as pessoas. Dentro de um coven, você tem que fazer feitiço para todo Ato mundo, devocional. Um trabalhos, ato né? Ato devocional, gente, devocional, né? só Ato para devocional explicar é para o que? quem Isso eu explica. explico. Só para quem não é da área, ato devocional é um momento que nós temos de devoção aos deuses. Então, é o momento em que a gente se conecta com aquela energia daquela deidade e entende como honrá-la de forma devocional. O que é uma devoção? Quando eu me devoto a algo, a alguém, por ser a bruxaria uma religião extremamente lúdica, a gente faz um ato artístico. Um poema, uma dança, um mitodrama, a gente já fez mitodrama, uma maquiagem, um quadro, enfim, o que você sentir que se relaciona com aquela deidade. Ai, José, amor, nosso irmãozinho, amo Irmão! você. Ai, mano, que Então, saudade! Beijo! o ato devocional, ele estimula você, o seu eu jovem, a criar em prol de uma devoção àquela deidade. Sim. E aí, se a gente vai falar de uma devoção de modo terapêutico, como você faz a devoção para a sua vida? Porque isso também é ritual, gente. Total. Quando A eu vida é agradeço o meu dia que está nascendo, ou que ele está findando, e tudo que eu vivi, isso é um ato de devoção. Eu posso tudo só é. falar assim, nossa, valeu aí dormir, ou eu posso cantar para os meus deuses, eu posso acender uma vela cheirosa, eu posso fazer um movimento de honra, eu decido o que eu quero fazer. Isso Exato. é artístico. E isso é É, bruxaria, isso é ritualístico, isso é terapêutico, entende? exatamente, né? Porque a Tudo, bruxaria, tudo, ela tudo se traz isso de conecta. volta. Ela traz isso para fora, né? Ela fala, olha, você vai precisar fazer isso. Dentro de, por exemplo, a gente já fez uma live aqui falando de glamour, né? Foi uma das Foi. primeiras, foi a primeira, não me lembro. Não, a primeira não, foi a segunda. Para quem não assistiu, tá no Acho que IGTV foi. aqui da Caixa da Bruxa. Mas a gente já fez, né? E no glamour, você tem que olhar no espelho
e você tem que falar, ai, meu Deus, ai, eu quero que meu cabelo seja assim, eu quero que seja assado, eu quero que eu fique assim, eu fique assado cozido. Daí você vai se olhar e falar assim, eu vou olhar no espelho e falar sozinha, assim, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu vou parecer uma idiota. Que ridícula! Que Que ridícula. ridícula! Eu... Acontece, gente, é normal. eu Que vou... faz. Ai, que ridícula! Daí o eu racional vai falar assim, como que você pode acreditar que uma coisa dessa vai acontecer? Só que, Para, gente... sua louca! Meu, Acontece. daqui a pouco vem o eu divino e dá uma chapuletada e fala, meu, acorda pra vida. É claro que O isso eu divino vai assim, vem em mim, vem em mim. exatamente. E daí você fala, nossa, eu sou muito besta, né? Por falar sozinha comigo mesma, olhando para um espelho. Tem muitas pessoas que são desinibidas e não tem problema com isso. Mas tem pessoas que têm vergonha até de si mesmas, que não gostam de olhar no espelho, que têm um complexo em olhar no espelho, tem problemas com o próprio corpo, né? E etc. Eu mesma, durante muito tempo, eu não queria olhar no espelho por causa Nem do eu, cabelo. Né? nem eu, pô. Eu não aceitava meu cabelo. Falava, ai, não, porque eu quero alisar, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. E eu só gostava de mim de cabelo liso. E até isso, Alô? a louca, né? E assim, até isso a bruxaria ressignificou e ela veio me curar do meu eu jovem, né? E isso foi realmente é um processo, né? É um processo todo profundo. Mas como toda arte, né, Pan? A arte é um processo. É, A arte não acontece exatamente. assim. Ninguém diz que eu tô fazendo arte. Eu tô fazendo arte porque eu tô expressando a minha verdade. Isso é arte, gente. Se a gente Exatamente. for pegar dentro do triângulo da educação da arte, a gente visualiza uma situação X, vê, experiencia, aí a gente traz aquilo para nossa verdade e aí a gente expressa. Isso é arte, são processos. Arte é processo, assim como a nossa fé, assim como um processo terapêutico, entende? Ô, gente, como sempre, estamos findando a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente sempre sai com pressa mesmo, porque, enfim. Então, Hoje foi assistam. menos tempo, né? Porque a conexão estava ruim.